Você já pensou em simplesmente sumir por um tempo? Desaparecer das redes, cortar o contato com o mundo e mergulhar de cabeça no silêncio? Não para fugir da vida, mas para reencontrá-la. A verdade é que, às vezes, para se encontrar, você precisa primeiro desaparecer da vista dos outros. Enquanto a maioria tenta parecer ocupada, você vai fazer o oposto. Desligar tudo. Bloquear a bagunça, silenciar o barulho e abandonar o teatro do "tô bem". Você vai entrar no modo que quase ninguém tem coragem de ativar. O modo caverna. O modo que separa quem fala de quem realmente faz. E se eu te dissesse que desaparecer por um tempo é o atalho mais rápido para se tornar irreconhecível? Que se isolar por semanas pode te transformar mais do que anos de rotina e distração? Hoje eu vou te provar porque sumir é a jogada mais poderosa da sua vida. Existe um lugar onde o barulho do mundo não chega. Um lugar em que o tempo desacelera e você começa a ouvir pela primeira vez a própria voz. É nesse silêncio que as versões antigas de você começam a morrer e uma nova nasce. Hoje eu vou te mostrar como chegar lá, mas aviso, nem todo mundo aguenta o silêncio. O que você vai descobrir aqui não é sobre desaparecer, é sobre reaparecer diferente. Quando você entender o que realmente acontece dentro da sua mente, quando o mundo some, vai perceber que o verdadeiro poder nunca esteve nas redes, nas opiniões ou nas distrações. Ele sempre esteve em você, esperando por um período de escuridão para despertar. O silêncio é o lugar que quase ninguém quer visitar, e exatamente por isso é onde mora a evolução. A maioria prefere o ruído, porque o barulho distrai daquilo que mais assusta, o próprio vazio. Mas é nesse vazio que você descobre o que realmente te move. Quando você se afasta do mundo, das notificações, das opiniões e dos aplausos, o que sobra? Só você. E é aí que tudo começa. Durante um tempo, você vai sentir falta do caos. O cérebro vai implorar por dopamina. Vai querer abrir o celular, procurar alguém, preencher o silêncio com qualquer coisa. Mas se você aguentar os primeiros dias, algo mágico acontece. As vozes externas diminuem e a interna começa a gritar. Você vai perceber que o que te faltava nunca foi motivação, foi presença. O modo caverna não é sobre fugir, é sobre encarar tudo de frente, sem anestesia. É um processo brutal, mas libertador. Você começa a ver a verdade nua da sua própria vida, o quanto você se vendeu barato por aprovação, o quanto adiou sonhos por medo, o quanto viveu no piloto automático. No silêncio não dá para disfarçar, e é por isso que só os corajosos entram nele. Chega um ponto em que o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser sagrado. Você começa a enxergar o mundo como ele realmente é, um espetáculo de distrações feito para te afastar de si mesmo. A cada dia longe do barulho, você se sente mais leve. O que antes te deixava ansioso agora parece pequeno. O medo do julgamento, a pressa por aprovação, o peso de ser alguém, tudo isso começa a desaparecer. É aqui que você entende o verdadeiro poder do isolamento, controle interno. Quando ninguém mais te influencia, você passa a escolher o que entra na sua mente. Você percebe que não precisa competir, comparar ou provar nada. O foco deixa de ser vencer os outros e passa a ser vencer a si mesmo todos os dias. É nesse ponto que nasce a paz. E paz é o combustível da performance. Você começa a perceber a diferença entre estar sozinho e estar consigo. Sozinho é a ausência dos outros. Consigo é presença de você mesmo. E quando essa presença desperta, o mundo muda de cor. As coisas que antes te distraíam agora te parecem vazias. O prazer muda, o propósito aparece. E o silêncio, que antes parecia castigo, se torna lar. Chega um ponto em que o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser sagrado. Você começa a enxergar o mundo como ele realmente é,
um espetáculo de distrações feito para te afastar de si mesmo. A cada dia longe do barulho, você se sente mais leve. O que antes te deixava ansioso agora parece pequeno. O medo do julgamento, a pressa por aprovação, o peso de ser alguém, tudo isso começa a desaparecer. É aqui que você entende o verdadeiro poder do isolamento, controle interno. Quando ninguém mais te influencia, você passa a escolher o que entra na sua mente. Você percebe que não precisa competir, comparar ou provar nada. O foco deixa de ser vencer os outros e passa a ser vencer a si mesmo todos os dias. É nesse ponto que nasce a paz. E paz é o combustível da performance. Você começa a perceber a diferença entre estar sozinho e estar consigo. Sozinho é a ausência dos outros. Consigo é presença de você mesmo. E quando essa presença desperta, o mundo muda de cor. As coisas que antes te distraíam agora te parecem vazias. O prazer muda, o propósito aparece, e o silêncio, que antes parecia castigo, se torna lar. E então chega o dia em que você decide sair da caverna. O mundo lá fora continua o mesmo, barulhento, apressado, distraído, mas você não. O que antes te dominava agora te causa indiferença. Você percebe que a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. É não precisar mais de tudo que antes te controlava. As pessoas notam, elas perguntam, o que aconteceu com você? Mas não é algo que dá para explicar. É algo que se sente. O olhar muda, o tom da voz muda, a energia muda. Você não precisa mais provar nada, porque agora carrega a certeza silenciosa de quem voltou do escuro trazendo luz. O modo caverna te ensina que a solidão não é inimiga, é um portal. Quem tem coragem de atravessar esse portal descobre o poder da clareza, da disciplina e da calma em meio ao caos. E essa combinação é o que separa quem fala de quem realmente faz. Então, se um dia você sentir que está perdido, não procure o mundo, procure o silêncio. Desapareça por um tempo sem avisar ninguém. Trabalhe em você, como quem afia uma espada longe dos olhos de todos. E quando voltar, volte irreconhecível. Porque é no silêncio que nascem os que fazem barulho de verdade. Se você sentiu algo assistindo esse vídeo, é porque uma parte de você está pronta para acordar. Talvez já tenha cansado do barulho, das comparações, da pressa. E talvez o que você esteja chamando de falta de sorte seja, na verdade, falta de silêncio. O modo caverna começa quando você decide parar de correr atrás dos outros e começa a correr em direção a si mesmo. Então faz o seguinte, antes de ir embora, deixa esse vídeo marcado, como um lembrete do ponto exato onde sua transformação começou. E se você quer continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal. Aqui a gente não fala de atalhos. A gente fala de processo, dor, disciplina e renascimento. E lembra, enquanto eles rolam a tela, você muda de nível. Silencie o mundo por um tempo, faça o que precisa ser feito. E quando o barulho voltar, que ele venha aplaudir a sua nova versão.